Então, uma informação inicial para que a gente possa começar essa discussão é começar a entender que todos os algoritmos baseados em inteligência artificial, eles são algoritmos extremamente flexíveis e adaptáveis para problemas de todas as ciências. Ciências exatas, então desde a matemática, física, problemas na química, engenharias elétrica, civil, mecânica e assim por diante. Então, esse é um dos atributos que tem feito com que tantos pesquisadores ao redor do mundo usem esses algoritmos para resolver problemas de naturezas distintas. Quais são os tipos de problemas de engenharia que a gente possui? Então, a gente pode classificar em vários tipos. Um deles, problemas de otimização. Então, problemas de otimização de naturezas diversas. Otimização linear, otimização não linear, otimização combinatória, otimização dinâmica, o que seja. E o que é um problema de otimização? É um problema quando existe recurso escasso. Só faz sentido otimizar algo se o seu recurso é limitado, por qualquer razão. Então, você precisa delimitar algumas restrições, justamente para identificar onde estão os gargalos nos seus recursos, de uma maneira em que você otimiza uma função objetivo. E essa função objetivo, em geral, é uma equação matemática. Seja para maximizar, seja para minimizar essa função objetivo. Muito bem, então, problema de otimização de maneira geral, acho que fica claro que para todas as engenharias e ciências exatas existem. Uma segunda classe de problemas de engenharia são problemas de clusterização, ou de agrupamento. Então, aqui nesse ambiente mesmo, a gente consegue ver que existem alguns agrupamentos de alunos. É possível dizer que, nesses agrupamentos, uma primeira característica é que as pessoas que estão próximas entre si são pessoas que se conhecem. Uma segunda característica é que se conhecem, provavelmente são em semestres próximos. Não é regra, mas pode acontecer. Então, você começa a identificar algumas características, mesmo sem conhecer exatamente o que se passa aqui nesse ambiente. E existem algoritmos que permitem com que vocês clusterizem ou agrupem conjuntos de dados distintos em grupos. E esses algoritmos eles dão suporte para que vocês consigam, inclusive, decidir se nessa sala a gente precisa dividir em 2 grupos, em 4, em 5 ou em 10 ou N grupos. São tipos de problema que na engenharia a gente sempre possui. Aí eu vou trazer um problema mais palpável, o setor agrário. A gente pode ter lá um grão onde você precisa classificar se aquele grão ele é bom, de boa qualidade, média qualidade ou baixa qualidade. A gente pode falar do café. Então, a gente sabe que hoje, nesse setor, em muitas empresas, são pessoas que ainda fazem isso de maneira visual. Então, alguém com muita experiência, olha a tonalidade, olha o teor, o pH, ou seja lá o que for, e ele consegue classificar. Esse grão é de exportação, esse grão é produto nacional, esse outro grão pode descartar, qualidade muito baixa. Algoritmos de inteligência artificial, para esse tipo de clusterização, necessitaria ter um processamento de imagens e depois um algoritmo para identificar esses padrões, para aprender o que essas pessoas já sabem e, assim, de maneira automática, começar a classificar. Um segundo exemplo, na área odontológica. Então, acho que não deve ter nenhum dentista aqui, mas tem um estudo na área odontológica que, por meio de um raio-x de face, frontal e lateral, você consegue determinar a idade óssea do ser humano. Então, você calcula várias distâncias, distância do maxilar, essa distância daqui para cá e etc. Então, por meio desses cálculos, por mais que a nossa idade biológica seja X, a idade óssea varia. E o dentista ele tem esse arcabouço de conhecimento para fazer esse cálculo de idade óssea. Também poderia aplicar um algoritmo baseado em inteligência artificial para, de maneira automática, receber o raio-x, um algoritmo de visão computacional processar aqueles dados e uma inteligência artificial tomar uma decisão.
e dizer qual é a idade óssea daquele ser humano. Terceiro grupo de problemas de engenharia. A gente pode ter também algumas memórias associativas. Então, para quem trabalha com processamento de imagem, vamos imaginar que vocês querem desenvolver um software para reconhecer a assinatura. Você não quer mais depender de uma pessoa para reconhecer a assinatura. O que pode ser feito? Então, o software que é desenvolvido com técnica de inteligência artificial, ele tem a capacidade de fazer essa memória associativa, de pegar o padrão da assinatura de N pessoas. Então, ele poderia pegar a assinatura de cada um de vocês. Quando ele recebesse a assinatura N+1, ele diria de quem é ou diria não é de ninguém. E ele tem essa flexibilidade que, por mais que a sua assinatura não seja idêntica, ele tem uma flexibilidade para associar se é ou não é daquela pessoa. Problema de engenharia, planejamento e operação. Então, acho que tem muitos aqui da área elétrica, planejamento do setor elétrico, operação do setor elétrico. Desde a otimização da operação de bancos de capacitores em sistema de potência, poderia utilizar um algoritmo de inteligência artificial, em especial um algoritmo genético. Existem outros que podem ser usados. Existe um algoritmo que chama PSO, que é o Particle Swarm Optimization, otimização por enxame de partículas. Então, existe uma vasta gama de algoritmos em que, ao invés de vocês modelarem todo o sistema de potência, no mínimo detalhe, e implementarem uma técnica de otimização clássica, vocês poderiam usar um algoritmo genético para auxiliar vocês nessa tomada de decisão. Então, ao longo das 24 horas do dia, o algoritmo estaria dizendo, ao meio-dia, deixa o capacitor 2 e 3 ligado. À 1 da tarde, deixa somente o 2. E assim sucessivamente, ao longo do tempo, fazendo as devidas associações. Para que vocês tenham essa compreensão do que esse conteúdo da palestra de hoje traz, ele é um conteúdo que ele pode ser aplicado em qualquer área. E o que é o mais bonito de tudo isso? É que um único algoritmo que vocês desenvolvem, o mesmo algoritmo pode ser usado na engenharia elétrica, na mecânica e na civil, em qualquer área, sem mudar uma linha de código. O que vai mudar? Alguns parâmetros. O parâmetro precisa mudar de acordo com o problema. Mas o algoritmo em si é o mesmo. Então, nessa gama de problemas de engenharia, que técnicas vocês já aprenderam até hoje para resolver esses problemas? Posso citar algumas. Primeira técnica, métodos analíticos. Resolve na unha. Então, vê a equação lá, AX mais BY mais CZ, não sei o que mais, é igual a zero. Usa qualquer técnica analítica e resolve aquele conjunto de equações, resolve o problema. É uma maneira de resolver todos esses problemas que eu estou comentando aqui. Significa que é a melhor? Nem sempre. Segunda maneira, técnicas baseadas em programação numérica. Então, sejam algoritmos recursivos, sejam algoritmos iterativos. Existe uma diferença entre algoritmo recursivo, que ele sempre fica retornando entradas e saídas, e algoritmos iterativos, onde ele dá um chute inicial e, por meio de derivadas sucessivas, ele vai calculando até que a solução inicial se aproxime da solução ótima do problema. Então, mas é uma segunda maneira de resolver problemas de engenharia de modo geral, por meio de métodos de programação numérica. Qual que é a terceira maneira de resolver? Métodos heurísticos. Já ouviram falar essa palavra? Não, alguns sim, outros não. Método heurístico são métodos baseados em conhecimento, em experiência do próprio engenheiro, do próprio cientista. A gente pode falar, imagina um engenheiro civil em campo, ele vê um problema, sem precisar calcular nada, com a experiência que ele já tem, ele consegue tomar uma decisão, e uma decisão muito boa. Então, ele está fazendo uso do que a gente chama de um método heurístico para resolver aquele problema. Então, mentalmente, ele já tem algumas regras, e a gente consegue entender essas regras, por exemplo, como se, então, if else. Se isso acontecer, faça aquilo. Se aquilo outro acontecer, faça aquilo outro. Então, a gente chama também de regras de ouro. Então, quando você já tem algumas regras bem consolidadas, para quando aquele problema ocorre, você já sabe o que fazer. Significa que é a melhor solução?
Não necessariamente, mas normalmente é boa. Então, tem muita empresa hoje, eu acho que para quem já teve a oportunidade de estagiar, eu acho que já conseguiu perceber que métodos heurísticos estão muito presentes lá. É só o que a pessoa acha que é e faz. Então é por isso que vocês estão aqui hoje. Para não somente resolver esses problemas por meio de heurísticas, mas também dar um passo além. E é aí que a gente tem a quarta, e eu vou colocar como última maneira de resolver esses problemas. É o que a gente chama de métodos meta-heurísticos. Olha o prefixo meta. O que é um método meta-heurístico? Ele também é baseado em conhecimento, baseado em experiência, baseado em aprendizado, só que ele tem esse meta-heurístico. O que isso quer dizer, meta-heurístico? Quer dizer exatamente que esses métodos, independente do problema, eles sempre vão seguir o mesmo passo a passo para resolver aquele problema. E é o que é o tema da palestra de hoje. Então, os métodos meta-heurísticos surgiram com o surgimento das inteligências artificiais. Porque, independente da natureza do problema, ele vai sempre seguir o mesmo passo a passo, até alcançar a solução final.